Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. É fundamental que você tenha caderno, caneta, lápis e borracha para que você possa acompanhar e registrar tudo aquilo que for sendo apresentado nessa nossa aula de hoje, que será levado por mim, professor Andrew, e pela nossa intérprete de Libras, Elisângela. Então agora, apresentar para vocês aqui os objetivos da nossa aula de hoje. Caracterizar e explicar os seguintes fenômenos climáticos: efeito estufa, buraco na camada de ozônio, além de explicar que forma o desmatamento pode contribuir para as mudanças climáticas globais e também definir os hotspots e suas consequências. Então nós vamos trabalhar questões que estão relacionadas às mudanças climáticas no âmbito global. E para isso é importante fazermos uma reflexão inicial, O que são fenômenos climáticos? Afinal de contas, o que são esses fenômenos climáticos? De que forma eles estão associados às mudanças climáticas? Para isso, eu já trago para você aqui a seguinte definição, Fenômenos climáticos são eventos climáticos que ocorrem naturalmente, ou seja, não são consequência da ação humana, embora a interferência antrópica possa intensificar ou alterar a dinâmica de tais fenômenos. Então são condições que ocorrem naturalmente no nosso planeta, por processos naturais, dos quais o ser humano não é o principal responsável, mas que as suas ações influenciam diretamente nas condições do clima. E a partir disso é importante percebermos que fenômenos climáticos são diferentes de fatores climáticos, que são diferentes de elementos climáticos. Elementos climáticos, nós temos ali temperatura, pressão e umidade como sendo exemplos de elementos climáticos. Já fatores climáticos sendo condições que estão diretamente relacionadas a esses elementos, como a altitude, a latitude, que vão influenciar nos elementos do clima. Mas quando estamos falando de fenômenos climáticos, nós estamos falando de um conjunto de ações, de algo muito mais amplo que está relacionado diretamente ao clima. E aí, para isso, nós vamos ver que os fatores climáticos são o quê? Condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e possibilitam a existência de diferentes tipos de climas. E que também os elementos do clima são os atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região. Então aí a gente consegue perceber a diferença entre fatores, fenômenos e elementos climáticos. E a partir disso, eu apresento para você a nossa primeira atividade na tela. O clima é influenciado por uma série de fatores, elementos e fenômenos. Cite qual é a diferença entre elementos, fatores e fenômenos climáticos. O tempo está na tela e eu estou aguardando você fazer o registro no seu caderno.
Muito bem, vou apresentar para você aqui uma possível resposta a essa questão. Acompanhe aqui, os elementos do clima são os atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região. Já os fatores climáticos são condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e possibilitam a existência de diferentes tipos de climas. E os fenômenos climáticos são eventos climáticos que ocorrem naturalmente, estes podendo ser influenciados pela ação humana. Seguindo com a nossa aula, eu apresento para você aqui alguns dos fenômenos climáticos, tornados e furacões, aonde você pode acompanhar aqui na tela que furacões são ventos muito fortes, com velocidades que podem ultrapassar os 120 km por hora, com um diâmetro que pode variar entre 200 e 400 km, podendo durar por vários dias. Então esses furacões, como ocorrem muito ali na região da América do Norte, ali próximo aos Estados Unidos, México, esses grandes furacões, eles se formam, são cíclicos, e eles vêm e apresentam ventos em grande velocidade. E a sua duração ela é bastante intensa em função do tamanho e da massa que eles concentram. Diferente do que acontece com os tornados, que conforme você pode acompanhar na tela, eles são muito mais intensos e destrutivos que os furacões. Porém, apresentam seu tamanho e sua duração menores. Seu diâmetro não ultrapassa o de 2 km e sua duração em média é de 15 minutos. Então eles são muito fortes, muito destrutivos, mas a sua duração ela é muito menor, diferente do que acontece com os furacões, que conforme você pode ver aqui, nós temos ali durar por vários dias, uma duração bastante extensa. Nós vamos perceber que, além de furacões e tornados, existem outros fenômenos que ocorrem e que modificam o clima. Acompanhe aqui na tela a inversão térmica, que é quando o ar frio, que ele é mais denso, é impedido de circular por uma camada de ar mais quente, menos denso, provocando uma alteração na temperatura. Mas mais importante do que você se ater a essa definição é você acompanhar essa imagem aqui, O fluxo normal atmosférico é que o ar quente, por ele ser mais leve, ele vai subindo para as camadas mais elevadas da atmosfera e ele vai se dissipando. Quando nós temos a inversão térmica, nós temos uma camada de ar quente que fica aqui bem próximo à superfície terrestre, impedindo a que esse ar quente ele vá se dissipar para as camadas superiores. Então nós temos essa inversão dos fatores térmicos aqui, resultando no quê? Em modificações no clima na região que estiver sendo estudado. A inversão térmica, conforme você também pode acompanhar na tela, um outro agravante é que a camada de ar fria fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre, com uma grande concentração de poluentes que deixa o ar com uma coloração acinzentada. E essa imagem que você vê do lado direito da sua tela mostra justamente essa camada de poluentes que fica concentrada aqui. E essa camada de poluentes ela acaba impedindo a circulação natural dos gases e da dissipação do calor. Então ela acaba também sendo causa e consequência da inversão térmica. E aí nós vamos ver também que existe o aquecimento global, que é uma outra condição que ocorre em função do aumento da temperatura média do nosso planeta. E esse aumento da temperatura média do nosso planeta, existem várias teorias. Algumas que dizem que são fenômenos exclusivamente naturais, não tendo diretamente relação com a ação humana, porém outras teorias afirmam que trata-se de um processo natural que é acentuado, que é potencializado pela ação humana. Para isso, eu trago aqui para você a seguinte definição do aquecimento global, que consiste no aumento da temperatura média do planeta e que prejudica a vida no nosso planeta, pois as modificações da temperatura resultam também na modificação da vida no nosso planeta. Se, por exemplo, uma área que é extremamente fria passa a sofrer com o aquecimento global, a sua temperatura vai aumentar. E todos aqueles seres vivos adaptados àquelas condições climáticas podem não se adaptar às novas condições climáticas. E seguindo aqui, os estudos indicam que ao longo da história do nosso planeta, ele vem se aquecendo gradativamente. Então ele veio se aquecendo
Porém, existem outros estudos que dizem que esse aquecimento foi potencializado pela ação humana. E agora eu vou apresentar para você a nossa segunda atividade. Acompanha na tela, ó. Alguns fenômenos climáticos podem causar destruição. Cite e explique 2 desses fenômenos. Então, cite e explique 2 fenômenos climáticos que podem causar destruição. O tempo está na tela, vai lá! Muito bem, quero colocar aqui para você uma possível resposta para essa questão. Acompanhe aqui, ó. Podemos citar tornados e furacões, sendo que os tornados são mais intensos e destrutivos que os furacões, porém apresentam um tamanho e uma duração menor. Então a gente pode caracterizar esses 2 fenômenos climáticos como sendo bastante destrutivos. E para a gente dar continuidade, nós temos que falar do efeito estufa, que muitas pessoas confundem o aquecimento global com o efeito estufa. E é importante que você, estudante, perceba que o efeito estufa e o aquecimento global são fenômenos que estão relacionados à temperatura do nosso planeta, porém eles são muito diferentes. Uma vez que o aquecimento global trata do aumento da temperatura do nosso planeta, que pode ser potencializado pela ação humana, o efeito estufa não. O efeito estufa ele trata da retenção do calor. Para isso, eu quero que você olhe na tela e acompanhe essa imagem que você está vendo do lado direito, aonde você consegue visualizar o Sol e você consegue perceber a radiação solar saindo, atravessando o Sol, atravessando as camadas da atmosfera e atingindo diretamente a superfície terrestre. E perceba que, à medida com que a radiação solar ela chega na atmosfera terrestre, uma parte muito pequena dessa radiação solar ela é refletida para o espaço novamente. E a maior parte dessa radiação acaba chegando à superfície terrestre. O que vai acontecer? Essa radiação solar, quando atinge a superfície terrestre, ela vai resultar no quê? No aquecimento da superfície terrestre, seja a superfície hídrica ou a superfície rochosa. Podem ser os corpos hídricos, águas dos rios, mares e oceanos, ou também as superfícies
continentais, aquelas que nós temos nos continentes, as casas e demais áreas que são ocupadas pelo ser humano. O que acontece ao longo de um dia? A radiação solar, ela vai aquecer a superfície terrestre. À medida com que o Sol ele vai se pondo, a Terra vai realizando seu movimento de rotação, uma parte do nosso planeta passa a não ser mais iluminado pelo Sol. E aí o que vai acontecer? Nós vamos perceber que essas áreas que foram aquecidas começam a liberar o seu calor. Porém, essa liberação do calor, ela vai atingir a atmosfera e ela não vai se dissipar pelo espaço. Porque a atmosfera vai funcionar como uma barreira, aonde todo o calor que é liberado da superfície terrestre atinge a atmosfera e acaba retornando. E esse efeito estufa, ele é fundamental para que haja vida no nosso planeta e também para que não haja uma grande amplitude térmica, uma grande variação de temperatura entre o dia e a noite, entre os momentos em que existe e que não existe sol. Se compararmos as condições atmosféricas do nosso planeta, que dispõe de um efeito estufa em função da atmosfera, com a condição existente na Lua, por exemplo, que não existe a atmosfera, toda a radiação solar que é emitida para a superfície lunar, ela acaba sendo toda refletida e havendo uma grande discrepância de temperatura, uma grande amplitude térmica entre momentos que a Lua recebe luz solar e momentos que ela não recebe luz solar. E é exatamente isso que essa imagem que você vê na tela e essa definição traz aqui, justamente a condição de variação de temperatura entre dias e noites. E ainda, outra condição que nós temos são as ilhas de calor. E para isso acompanhe aqui na tela, ó. Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. E nestas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. E observa esta imagem aqui, ó. Nas áreas urbanas, o que nós vamos perceber? Uma grande concentração de pessoas, uma grande concentração de prédios, de emissão de poluentes, de superfícies que são cobertas por calçadas, por telhados, e isso tudo faz com que estas áreas acabem tendo uma maior retenção de calor. Até mesmo as ruas com pavimento asfáltico, elas acabam retendo muito mais calor em função do albedo que existe quando comparado com superfícies mais claras. A vegetação também tem uma função importante no clima e nas áreas urbanas, como não existe uma grande cobertura vegetal, nós vamos também perceber um aumento na temperatura, resultando nessas ilhas de calor. E a denominação ilha associada justamente à questão de que nós temos uma área com temperatura alta cercada de uma área com temperatura baixa, porque na geografia, quando falamos em ilhas, estamos nos referindo a uma porção de terra cercada por água de todos os lados. Aqui, quando tratamos de ilhas de calor, estamos falando de uma área com temperatura mais alta do que todo o seu entorno. E ainda nós temos que falar da camada de ozônio, porque a camada de ozônio ela está diretamente ligada à existência da vida no planeta e à nossa proteção do nosso planeta quanto à incidência dos raios solares. Acompanhe aqui, ó, que essa camada é essencial para a vida na Terra, pois protege todos os seres vivos, filtrando a radiação solar ultravioleta do tipo B. E o ozônio se comporta de maneira diferente de acordo com a altitude em que ele se encontra. Então a camada de ozônio ela vai impedir com que os raios solares, que são nocivos para nós, que eles atinjam diretamente a superfície terrestre e também os seres vivos que nela habitam. E essa camada de ozônio, já houveram momentos na história do nosso planeta que, em função da emissão de poluentes, que eram extremamente nocivos à camada de ozônio, resultando em buracos nesta camada, aonde a radiação emitida pelo Sol atingia diretamente a superfície do nosso planeta, causando uma série de malefícios. E quando se constatou tal situação, houveram uma série de mudanças em processos produtivos, uma série de produtos que até então eram utilizados passaram a ser proibidos. E aí nós temos que falar, por fim, aqui dos hotspots de biodiversidade. Mas afinal de contas, o que são esses hotspots? Olha aqui na tela, ó.
Áreas com grande biodiversidade, ricas principalmente em espécies endêmicas e que apresentam alto grau de ameaça. Estas áreas são, portanto, locais que necessitam de uma atenção urgente, sendo consideradas prioritárias no programa de conservação. Então são áreas com grande biodiversidade e que sofreram ao longo do tempo uma grande devastação. E olha só aqui, para você ver aonde estão localizados esses hotspots. Nós temos aqui no Brasil a Mata Atlântica, que se encontra aqui, a Floresta de Araucárias e outros exemplos aqui destacados com áreas em vermelho, onde nós temos estes hotspots, que são essas áreas que foram degradadas. E para que um local se caracterize como um hotspot, acompanha quais são as condições que ele tem que reunir. Ele tem que abrigar pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas e ter perdido mais de 3/4 da sua vegetação original. Então ele tem que ter uma grande biodiversidade, mas ele tem que ter sido devastado em 3/4 da sua área. Então ele tem que ter estas características para que ele se enquadre num hotspot. E quando ele se enquadra nesta categoria, é fundamental que haja um manejo, um uso racional e uma preservação por parte dos governos desses países. E agora a nossa terceira atividade na tela para você. Acompanha aí, Abrigar pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas e ter perdido mais de 3/4 de sua vegetação original são critérios para definir uma área de hotspot da biodiversidade. Existe alguma área assim no Brasil? Cite o nome. Vai lá, rapidinho. Muito bem, algumas das questões que você poderia ter colocado aqui, são a Mata Atlântica e também o Cerrado. São algumas das possíveis respostas que você poderia ter posto aqui, além de Floresta de Araucárias e outras áreas aí que se enquadram nesta categoria. Então, o que nós falamos nessa nossa aula de hoje? Nós falamos um pouquinho sobre fenômenos e elementos climáticos, fatores climáticos, principais fenômenos climáticos e a importância da camada de ozônio, além de falarmos também sobre os hotspots e o desmatamento
do nosso planeta. Agradeço a você por ter acompanhado essa nossa aula, desejo a você tudo de bom e até breve!